happen, then see it vindicated and proved like that. Eles veem isto acontecer, então veem isto vindicado e provado assim. And they look down here in the Bible, see that word is going to. E eles olham aqui na Bíblia, vê aquela palavra simplesmente indo. You might as well just quit fooling with them because they believe it. Bem, você pode simplesmente parar de desperdiçar o tempo com eles, porque eles creem naquilo. That's all. Isso é tudo. That's all. Isso é tudo. So they can't explain it, but they know they got it. Embora eles não possam explicá-lo, mas eles sabem que o tem. I said, a lot of things I can't explain, but I know it's real anyhow. Então, como eu digo, existem muitas coisas que eu não posso explicar, mas de qualquer modo, sei que são reais. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Mais uma vez, grande Criador, aqui estamos. Estamos agradecidos porque Tu és nosso Deus e nós somos seu povo, seus filhos. Estamos agradecidos pela redenção, pela cura, pela salvação, pelo perdão. Estamos agradecidos pela vida eterna. E que mais uma vez o Senhor possa dispensar ao seu povo as bênçãos reservadas para eles, pois carecemos de Ti e a cada momento queremos nos encher desta graça divina, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Essas afirmativas do irmão Brana, eu sei que não é fácil, não é para qualquer um, é para um profeta, que pode falar e explicar, para que você possa entender o Elias deste dia. Não apenas o homem deste dia, o Elias, o ministério, o que está prometido para este dia. Este dia que irmão Brana fala é 63, 65.
Agora, nós estamos mais de 40 anos depois desse dia. Mas o Elias deste dia, que era dos dias do irmão Branham, é o Senhor Jesus Cristo. Teria que dizer, talvez, como na mente de muitos, o Elias é o Elias. Mas sempre Deus opera e Ele usa um homem. Você sabe, Deus reservou 2 homens para fazer um trabalho extenso, distante, um trabalho do outro. Mas Ele escolheu Moisés para ser usado 2 vezes e Elias para ser usado 5 vezes. Moisés entre os hebreus, tirando eles do Egito, e Moisés juntamente com Elias, como sendo uma das 2 testemunhas, Moisés, de Apocalipse 11. Então ele é usado no início para tirar um povo do Egito e é usado no fim, quando tira 144 mil judeus. É ministério distante um do outro. Esta é a maneira de Deus trabalhar. Temos que ser agradecidos por ter um profeta para poder ver isso. Ninguém sabe disso senão um profeta. E aí você sabe porque você crê no profeta. Elias usado 5 vezes. Elias, Eliseu. Agora, é bom esclarecer, Elias não morreu. Por isso Deus tomou o espírito de Elias. Deus nunca tomou o espírito do morto para pôr em cima de outro homem. Deus tomou o espírito de Elias porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado e foi levado ao céu. Elias desapareceu da terra porque Deus queria usar este espírito de Elias. Deus gostou. O irmão Branham diz que Deus agradou do espírito de Elias. E se você for procurar o que Elias fez lá atrás, não dava para ficar nem na reunião dele também. Não era fácil. Elias não era aquele que media as palavras perante reis, perante mulheres. Ele dizia e condenava o que tinha que condenar. Elias foi assim, Eliseu foi assim. Você pode ver até que chegou ao espiritual. Elias falou contra Jezabel, Eliseu cumpriu aquilo, falando daquelas palavras. Jeú passou por cima dela, os eunucos dela a jogou do seu aposento. E depois João Batista falou contra Herodias, que era aquele mesmo espírito que vinha lá de trás em Jezabel, agora estava em Herodias. E o 4º ministério de Elias, que foi o irmão Branham, contra denominações, contra a igreja mãe, para mostrar que nesse tempo em que vivemos, é um tempo de cumprimento da palavra de um lado espiritual. Elias matava fisicamente. Eliseu, vocês veem o que vem acontecendo. João Batista falava claramente contra o casamento do próprio rei. E finalmente vem acontecer o espiritual. Irmão Branham não está pregando contra uma mulher, ele está pregando contra a igreja, contra denominações, contra sistemas. Então este é o trabalho de Elias. E o 5º Elias, que é o 5º ministério, que não é o irmão Branham, isso é claro, o próprio irmão Branham disse que não, e Deus não poderia levantar o William Branham para pregar para os judeus. Ele vem usando o espírito de Elias sempre em um homem diferente.
Ele usou Elias, de Elias para Eliseu, de Eliseu para João Batista, de João Batista para William Branham, e agora, depois de William Branham, Deus vai usar o espírito de Elias em um outro homem para pregar aos 144 mil judeus, tirando eles, dentre estes milhões de judeus, Deus vai tirar só 144 mil, através de uma mensagem, a mensagem de Elias. É o trabalho de Deus. Deus gostou desse ministério, condenando mulheres, condenando igrejas. Você sabe, ele não condena a mulher santa, o profeta chega a explicar isso. A mulher que anda no seu devido lugar, a mulher que é feminina, que a mulher hoje não é muito feminil mais. Ela tem puxado para o lado masculino. Ela não é mais delicada. E assim você vê o outro lado do homem também. O homem é rude. Deus não fez o homem delicado. Deus fez o homem rude. Quando você vê um homem delicado, ele tem alguma coisa de feminino nela. Ele corta o cabelo, ela não pode cortar. Quero falar disso em outra pregação. Mas vamos prosseguir aqui. O Elias desse dia é o Espírito, é Jesus Cristo. Aquele mesmo Espírito trabalhando. Mas você vê, William Branham é Jesus Cristo? Não. O Elias, isto é, o ministério deste dia, é o Senhor Jesus Cristo. Você não pode confundir isso. Senão diria que o irmão Branham, o Elias, o irmão Branham não está dizendo assim, que o homem, ele diz o Elias é espírito, é o ministério. Não é? O homem desse dia, que é o William Branham, é o Senhor Jesus Cristo. Nada disso. É o Elias desse dia, é o Senhor Jesus Cristo. O Elias é o Espírito Santo. O Elias. Porque o Espírito que estava em Elias era o Espírito Santo, e Deus gostou daquele trabalho que foi feito com um ministério chamado Elias. Eu vou usar mais vezes. Então ele vem usando e o Espírito Santo em um outro homem nesse dia. Agora, que espírito é este? O espírito de Elias. Nesse dia que o irmão Branham estava pregando, ele diz, é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho mais algum parágrafo aqui, mas vamos começar por 211, tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade. Antes de Jesus vir a primeira vez, Elias veio. Elias de Malaquias 3, Mateus 11, diz assim, se podes entender isto, este é de quem foi falado, eis que diante de mim eu envio o meu mensageiro. Agora, ele profetizou. É interessante, era Deus enviando perante ele mesmo o seu mensageiro. O Senhor enviando, eu envio diante de mim o mensageiro para ele mesmo. Se pode entender isto. Agora, ele profetizou, todos os teólogos creem nisso, que no último dia é para o espírito de Elias vir também. Ele tem de vir 5 vezes. Deus usa esse espírito. Eliseu, Elias, João Batista, e para a igreja gentia, que foi irmão Branham, ele não fala nada dele. Ele só fala, e para a igreja gentia. Você tem que saber que para a igreja gentia foi William Branham. E então para os judeus em Apocalipse capítulo 11. Isso é a graça de Deus. É o ministério de graça. 5. É graça, Jesus. Faith, em inglês, fé. Jesus, 5 letras. Não pode parar em 4, tem de ir aos 5. Está vendo? Note.
Aí o 212, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia. E o de Sodoma e Gomorra, Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. É como dizer, isso não é João Batista. É o Espírito de Deus em João Batista. O Espírito de Elias em João Batista. Para falar como falou, para ser bravo contra o pecado como foi, não era um homem. Era Deus naquele homem. A mesma coisa agora nos dias de William Branham, para pregar contra toda a denominação, ficar sozinho. Deus só não deixava o irmão Branham sozinho, porque o irmão Branham tinha dons, um ministério que os outros gostavam. Mas, no tocante à revelação, o irmão Branham estava sozinho. Eram poucos irmãos do tempo do irmão Branham que enxergavam o que o irmão Branham enxergava. Eram poucos. Gente que andava próximo dele, não via o que era o irmão Branham. Então, falando do homem, você vai ver que não é aquele homem Elias, é o espírito de Elias. Elias era só um homem, mas tinha um espírito tremendo contra o pecado, de lutar, pegar uma espada e matar 400 profetas de Baal. Era um homem corajoso, sozinho. Não tinha ninguém com ele, não. Sozinho. Então você vê que isso daí foi do lado natural. Foi feito. Até que chega no nosso tempo, não é o natural mais, não é uma morte natural. Não é o espírito de Elias matando naturalmente agora quem não crê na mensagem. Não é o espírito de Elias matando o natural, o homem em si, nesse dia. Mas é a espada, de toda maneira, é a espada que é a palavra de Deus, é a espada que caiu nas mãos dele, lá no Monte Pôr do Sol, no Quênio, Sabino. Aquela espada é que mata, é o espiritual. Aquela espada é a palavra de Deus aberta, porque ela estava desembainhada, ela estava aberta. Ela não era uma espada na bainha, era uma espada desembainhada. Caiu nas mãos do profeta e ela estava reluzente. É isso que mata, é o espiritual. É a pessoa não receber aquele espírito de Elias no dia que é o Senhor Jesus Cristo. Poderia dizer, aquela espada era Jesus Cristo. O profeta diz, é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Era a espada que estava na mão dele. Agora, não é para matar fisicamente, é uma morte espiritual, porque a pessoa não crê. Lá atrás não cria, morria fisicamente. Agora não, agora morre espiritualmente. E as pessoas nem percebem que estão mortas. Se Sansão tivesse entendimento, estou sem poder, ele não diria, me levantarei mais essa vez contra os filisteus. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia saído dele. As igrejas não sabem que o Espírito do Senhor já saiu. Não está mais operando ali, já está fora. Sansão não sabia, a igreja não sabe. E o povo da mensagem sabe que, rejeitando a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, eles estão iguais aos profetas de Baal. Eles não sabem. Eles estão sendo mortos pela espada, pela revelação do dia, pelo que Deus fez através do profeta William Branham. Revelou, era o ministério de Elias.
O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, nem quando ele veio em carne, ele veio para vingar, matar fisicamente. Também não. E agora vem o espírito de Elias, é o Senhor Jesus Cristo nesse dia. Por quê? Porque o espírito de Elias, a espada de Deus, o livro aberto, tudo estava na mão do profeta, tudo revelado. E as pessoas, ignorando aquilo, elas morrem espiritualmente. Aquela espada é aquela espada de 2 gumes. Ela corta, mata e dá vida. Que lado essa mensagem tem entrado em você? Que lado a Bíblia, que é a espada do Espírito, tem entrado em você? Ela é uma espada bigúmia. Ela tem o corte dos 2 lados. É o corte espiritual dos 2 lados. Um lado que você é cortado, você morre espiritualmente. É a mesma espada que corta o outro do outro lado e eles vivem espiritualmente. É a mesma espada. É o mesmo Cristo. É o mesmo Elias desse dia. Não só dos dias de William Branham, porque o ministério de Elias está aqui conosco também nesse dia. Estamos crendo no ministério de Elias. E o Elias desse dia, o Espírito Santo que está na noiva, na igreja redimida, salva, casada, é o Senhor Jesus Cristo. Porque ela e ele são um. Amém? Vamos prosseguir aqui. Agora temos tido Elias, capas de Elias. Elias era só um homem. Agora, preste atenção. Temos tido Elias, capas de Elias, mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. 212, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Vou repetir, mas o Elias deste dia, agora você sabe que eu estou te esclarecendo, não é o William Branham que é o Senhor Jesus Cristo, mas o Elias deste dia, o ministério de Elias que estava em Eliseu, o ministério de Elias que estava em João Batista, o ministério de Elias que estava em William Branham, aquele ministério é o Senhor Jesus Cristo. O Elias desse dia. Porque quando você rejeita o homem, você rejeita o Elias, a Jesus. Você não está rejeitando apenas o homem. Jesus disse para Pedro: quem vos receber, a mim me recebe. Porque você recebendo o homem no qual o espírito de Elias está, você está recebendo Deus, porque é Deus que está ali. Se você recebe o homem que hoje tem o espírito de Elias, você tem o espírito de Elias? Agora vamos ver que se o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, a noiva e o noivo são um. O profeta, a noiva e o noivo falam uma só coisa. Não tem diferença. Não adianta um teólogo ou qualquer outro pregador chegar a falar diferente. Por quê? Você já vai identificar, porque o Elias, que é o profeta, a noiva, Jesus Cristo, fala uma só coisa. Não fala diferente. Por isso você vai... William Branham diz, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Criador. Se William Branham disse, então que a noiva tem que falar, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Criador. Estamos falando apenas de 2 pontos, tem muita coisa. Porque tem que falar a mesma coisa. Por quê? O Espírito, a noiva e o profeta dizem a mesma coisa. Isso é o que diz o irmão Branham. Quando fala diferente,
Irmão Brana diz, o Pai, Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Então isso é fácil. William Brana falou, Jesus falou, São João 10:30, eu e o Pai somos um. Olha, isso dá certo, isso liga. O Urim e o Tumim brilha para Jesus e brilha para Brana. Jesus diz, eu e o Pai somos um. O Urim e Tumim brilhou. Brana vem e diz, Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. O Urim e o Tumim brilhou. A noiva vem e fala a mesma coisa. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. O Urim brilha. Mas o teólogo vem e diz, Deus é um e seu filho é outro. O Urim não brilha. O Urim e o Tumim não pode brilhar, porque está separando da própria Bíblia, não está falando a mesma coisa, não é o mesmo espírito de Elias. O espírito de Elias é o Senhor Jesus Cristo. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Elias daquele dia era o espírito de Elias, e o espírito de Elias é Cristo, que estava operando em Elias, em Eliseu, em João Batista, em William Brana, em um outro homem que vai pregar para os judeus, tirando 144 mil dentre eles. Então a gente tem isso daqui muito claro, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17:30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem. Agora você sabe quem manifestou? Era um homem. Mas a Bíblia está dizendo em São Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se há de manifestar, não é um homem, é Deus que está manifestando. Mas você não pode ter Deus manifestando se não tiver um homem. Você não pode ver o diabo se ele não estiver num homem, matando, roubando, destruindo. Você não pode ver o diabo se ele não estiver numa pessoa. Você não pode ver Deus se ele não estiver numa pessoa. Você não pode ver Deus amando, prosperando, dando fé, dando luz, dando revelação, abrindo a Bíblia. Você não pode ver Deus se esse Deus não estiver num homem. Amém? Você sabe muito bem. Jesus diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Mas o diabo veio para roubar. Então, o diabo vem para roubar através do quê? De um homem. O roubar não é apenas tirar alguma coisa de você, é tirar a sua fé, roubar a fé genuína, verdadeira, aquilo que Deus tem dado para o povo. Deus deu a verdadeira doutrina para a igreja, mas a igreja foi roubada, ela foi assaltada durante as eras. Ela foi tanto assaltada, roubada, que ela perdeu tudo. Mas Deus começou a erguê-la através de Lutero, Wesley e os dons espirituais. Aí veio o Elias deste dia, é o Senhor Jesus Cristo. Depois dos acontecimentos anteriores, então tivemos Jesus Cristo outra vez na terra, porque o Elias era o Senhor Jesus Cristo. Mas esse Elias estava em quem? Num homem. O Senhor Jesus Cristo estava em quem? Num homem. Você quer ver o Senhor Jesus Cristo? Então olhe em Brana. Entende? O Elias daquele dia era o Senhor Jesus Cristo. Porque ali estava Jesus numa carne. Para fazer alguma coisa, ele tem que tomar uma carne. O problema é que nós damos muito valor à carne e nós exaltamos a carne. E tem gente que não tem nada.
é uma carne fétida que nem todos os demais, é uma carne podre, igual toda, é uma carne bichada. E são orgulhosos e inchados. Irmão Branham dizem pseudos intelectuais. Deus não é contra os intelectuais, porque Deus teve intelectuais. Deus teve homens intelectuais também. Que você vê um homem falar o que o William Branham falou, é Deus usando o intelecto do homem. Deus usando o intelecto de Elias e assim por diante, e usando a boca desses homens. Só que estes eram dominados por Deus. Saulo, Moisés escrevendo o Pentateuco, Saulo escrevendo quase a metade do Novo Testamento, era Deus trabalhando também nesses homens sábios. Deus operando dentro daquela sabedoria, dentro daquela inteligência, daquele intelecto. Então o que nós temos que dar lugar, vazão, é para Deus entrar, e Deus é humilde. Se eu tivesse no céu, se fosse para mim descer para a terra, eu tenho minhas dúvidas. Vou falar agora do humano. Deus é divino. Eu tenho minhas dúvidas que eu queria ir para a manjedoura. Do céu, cheio de honra, ir para um lugar fétido. Não, nós escolheríamos outra coisa. Deus quer mostrar para nós que nós não somos nada, nós somos fétidos. E escolhemos a melhor coisa. Deus é a melhor coisa. Escolheu o fétido. Isso é para poder nós sabermos humilhar. Você tem que humilhar. Por mais que a gente sabe, não sabe, a gente sabe e é humilde, a gente sabe e é agradecido a Deus, a gente sabe e não quer viver diferente dos outros, a gente sabe e quer ser igual aos outros, a gente sabe e quer comer com pecadores. É isso que Deus veio fazer na terra, veio dar exemplo. Os outros não. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles olhavam e diziam, esse homem é diferente. Ele não faz como nós. Ele estava preocupado com o lado externo e Jesus com o interno. E eles, aquela preocupação, a preocupação nossa não é muito com o exterior? É o exterior, é o dinheiro, é a roupa, é o calçado. Tem hora que a gente pensa que é o vestido da mulher que toma ceia, o sapato dela, o terno do homem. Tem que comprar isso para ir na ceia. Como se para tomar a ceia precisasse de uma roupagem externa. Precisa-se de uma roupa interna e não tem. Não compra, não vai a Deus, vinde a mim e comprai ouro para te enriqueceres, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Não vamos a Deus buscar o que precisa para o interno. Mas queremos nos aparecer bem vestidos. Como, que ceia. Olha a fila da ceia. Olha cada roupa fina. Olha que beleza. Deus não está nem aí. Isso cheira demais. Falei, mas espera lá. Deus gostou do fétido. Ele veio no simples. Ele veio no baixo estado do homem. Ele falou com ladrões, salvou ladrões, prostitutas e deixou gente do colarinho para trás. Foram todos para a perdição. Ele erguendo gentinha. Não valia nada.
não tinha um valor para a sociedade. Jesus valorizou e colocou tudo. E vocês veem aqui dentro do meu aprisco. Aí os de fora podiam olhar, o que é isso? Você já viu quem o segue? Essa multidão que o segue é maldita e não sabe a lei. E eles sabiam a lei, mas não seguia ele. E chamava eles de maldito, e os malditos eram os abençoados, eram os benditos. O que eles pensavam que eles eram benditos, eles que eram os malditos. Olha essa gentinha, que segue essa mensagem da terceira etapa. Está pensando, eu fui dar a ceia domingo para as pessoas mais de idade, de 50 anos para cima, nem as irmãs de 50 anos para cima não quis vir na ceia, na fila da ceia, ficar com vergonha, porque era a fila das pessoas de idade. Ei, glória! O Espírito Santo faz cada coisa que a gente não entende. Aí ninguém queria vir na fila da ceia, porque tem 50. Tem, mas não admite. Não, eu não sou velho, não sou idoso, não sou idosa. Comecei com as irmãs. Você só vê as irmãs ficar quietinhas no banco. Não tem 50, não tem não. E depois vai entrar no meio assim, como se não tem 50 e já está com mais de 50, quase 60. Deus é simples, Deus é humilde. Deus veste simples. Não se gasta dinheiro para vir na ceia. Se prepara a alma, se prepara a vida, se prepara o espírito. As pessoas vêm bonitas por fora, mas por dentro está cheio de pecado. Sepulcros caiados. Foi o que Jesus disse para os homens mais limpos, bonitos por fora. Jesus, sepulcros caiados por fora, vocês estão bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. Então não tem pensamento que presta, não tem ação um do outro, um para o outro que presta, uma ação de amor, de dedicação, de vida, de sentimento. Aquilo que tinha em Jesus. Que possamos ter de São Paulo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas não, ninguém quer. Todo mundo quer ser alguma coisa, quer aparecer. Esse é o espírito adolescente, irmãos. Vocês já notaram? Se não notaram, nota. É o espírito adolescente. O espírito adolescente é o que é sem juízo, porque a mente não está formada. Então nós temos os adolescentes na igreja, sem juízo da mensagem, sem juízo dos trovões, sem juízo dos selos, sem juízo do novo nome. Adolescentes. Parece que agora a pregação foi para nós. Agora o galo está batendo a asa aqui mesmo. Não adianta aos de fora. Nós temos que saber que nós somos aqueles que precisamos de sempre apanhar para estar no lugar e não achar mal a correção, porque se nós estamos vivendo sem correção, é porque não somos filho e somos bastardo. Mas se há correção, devemos agradecer a Deus. Se há uma mensagem, mesmo proposital, que o pastor prega, mesmo proposital, que te corrija, seja agradecido a Deus, volte à igreja outra vez, esteja ali outra vez, mesmo proposital, que Jesus pregou, proposital, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem vida em si. Ele sabia, vou falar isso, que eles vão embora. Pedro diz, mas eu não vou. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Não importa que o irmão fulano foi aos 70 indo embora, mas eu creio, mesmo sem o senhor explicar,
Não sei como o senhor vai fazer para me dar sua carne e o seu sangue. E do jeito que o senhor fizer, eu como e bebo. Sem saber como. Agora, nós já temos tudo revelado, já sabemos o que é comer, o que é beber, o que é 7 selos, o que é 7 trovões, já sabemos, já não estamos mais sem saber, sabemos. E depois de saber isto, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos, que converte cada um de nós, Laodiceia 38. Que é o novo nome, HM, Deus deu parte do seu nome para Abraão. E deu a mesma parte do nome para Brana. O que é o novo nome? Está aí Deus dando parte do seu nome. Chamamos cristão por 2 milênios. E agora em Apocalipse 10, ele diz que ia mudar e o mudou. É o profeta que prega isso. Só que as pessoas dizem, não, eu não creio. Eu não creio mesmo. Se as pessoas fossem mais simples, mais humildes, seria diferente. Mas você não pode melhorar de vida, é só melhorar um pouquinho que você já quer um hotel de 3 estrelas. Melhorou mais é 5. Você não dorme onde Jesus dormiu. Você não dorme no milharal onde Brana dormiu. Não é fácil, você pensa que é fácil. Dormir dentro de um quartinho, cheio daqueles mosquitinhos. Eu dormi num quartinho desse, quase que fui carregado. O Jonas, os bichinhos carregou ele para dentro do carro. Ele não aguentou ficar no cômodo. Mas aquilo ali picou a noite inteira. Pensa que é fácil. Mas sou pastor, dormi no lugar dele, mas Deus testa, dorme aí. Deitou, tudo bem, daqui a pouco vem. E o mosquitinho vem. E aí você aguenta aqui. Não adianta murmurar, não. Mas podia ter um outro hotel, né? Aí vai num hotel melhor, porque depois nós saímos do mosquito e fomos para um hotel melhor. Outros dias nós já fui preparado e falei, não dá para aguentar aquilo ali não. Não dá para aguentar. Aí foi para um hotel, o hotel parecia bonito, mas simples lá dentro. Aí tinha gente achando ruim ainda. Não está bom isso daqui. Está melhor o mosquito, então? Nunca está bom. Temos que passar por certos lugares, temos que passar, comer, beber, dormir, para nós ver se nós temos alguma coisinha de Jesus em nós, e se somos humildes. Tem hora que nós não podemos ter uma bicicleta, que nós já achamos que somos alguma coisa, então depois não pode nem ter carro. Se tiver uma furreca, já dá um trabalho danado, é o espírito. E se tiver um novo, então? As pessoas são mudadas pelo que elas possuem. Elas não mudam a vida espiritual porque elas não possuem nada. Para mudar a sua vida espiritual, tem que possuir o espiritual. Se possuindo o natural, te muda, porque não possui o espiritual para te mudar para melhor. Para sujeitar, suportar, carregar a cruz, ser agradecido pelo que tem. Eu dou graças a Deus. Amém. O espírito de Elias é o Senhor Jesus Cristo. Hoje. Ele é manjedoura hoje. Ele é calvário hoje. Ele é túmulo hoje. Mas ele é ressurreição hoje. Ele é rapto, assunção hoje. O espírito de Elias é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. É Deus. Eu estou vendo Deus, mas como você vai ver Deus? Mas virá através de um profeta. A mensagem é Deus. A gente não quer murmurar, é duro, e nem falar dos outros, porque eu acho que tem gente que não aguenta me ouvir também. Mas eu paro, ponho um DVD de outro pregador e estou escutando, e é aquele fogo que ele faz a igreja gritar, vazio que não tem jeito mais. Que coisa terrível. E o povo está ali. O povo tem que ser enganado. Eles merecem ser enganado pelo pregador que tem. Gente de rapto vai ter que ter pastor de rapto. Como que um pastor que não vai no rapto pode preparar gente para ir no rapto? É difícil. Era como profeta, sendo profeta para nos preparar e não fosse. Um pastor que prega, mas ele mesmo não vai no rapto e prepara um povo. Como se preparar um povo? Como dar se não tem? Como o povo vai ser preparado se não ouve? Como crerão, diz Paulo, se não ouve? Mas também se não tiver quem pregue. Agora a mensagem é pregada. Que condição está a minha audição? Estou ouvindo o que Deus está falando? Estou crendo no que Deus está falando? É o Espírito desse dia, o Espírito de Elias, é o Senhor Jesus Cristo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Veio através de William Branham. O Espírito de Elias era Deus, mas veio através de Eliseu. O Espírito de Elias era Deus, mas veio através de João Batista. Não o homem, você olha o homem, porque é onde tem um nome, onde Deus tem que entrar. Mas é Deus ali, é Deus naquela carne. Você sabe que de todas as carnes, Jesus foi a diferente. Todos nasceram pelo sexo, mas Jesus não, porque era Deus conosco. Ele era Deus conosco, não podia vir pelo sexo. Por isso desprezar a manifestação de Deus, até daquele nascimento que teve, é desprezar o próprio Deus, é não ver o que Deus tinha que fazer estando em carne, que ele não poderia fazer estando em espírito. Isso aqui não pode ver que ele me salvou, ele te salvou, como diz São Paulo aqui. Isso aqui é bom, gente, vamos lendo outra vez. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quer dizer, o Espírito Santo resgatou a igreja com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus era sangue de Deus, sangue do Espírito Santo. Por isso ele não podia ser outra pessoa, senão um com o Pai. Ele não era outra pessoa. O Pai estava em espírito, agora num corpo mortal. Deus teve que vir desta forma para poder me comprar e te comprar, pagar o preço, morrer. Porque a lei de Deus exigia sangue, e sangue de bode Deus já recebeu todos aqueles anos do Antigo Testamento. Diz, não compensa mais. Olha, o sábado Deus deu para eles, porque esse dia aqui está representando uma pessoa. Esse dia de descanso, vocês têm que guardar o sábado, honrar o sábado, santificar o sábado. Aí, aquilo ali foi tremendo no Velho Testamento, mas quando chegou no Novo Testamento, ele já diz, santificado seja o teu nome.
Mas vai no Velho Testamento, santificado seja o teu sábado. Mas agora o sábado tinha um nome, o sábado era uma pessoa. O sábado podia dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. Eles quiseram? Não, eles não quiseram. Mas a maneira de Deus trabalhar, tudo isso daqui deve ser visto e agradecido a Deus. Olha para você ver. Não homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja 2 cabeças, não podem. Tem que ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle. Está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo, porém, um Deus sobre tudo isto. Irmão Branham está esclarecendo: se tiver mais do que uma pessoa, então não funciona nem na divindade. Se você disser, tem 2, tem um pai e tem um filho, e o filho seria aquele que ia reclamar: foi eu quem morri. Se ele fosse separado do pai, por isso é bom crer no profeta. O pai, Jesus e o pai foram a mesma pessoa. Amém. Note, e somente usou esses ofícios. Deste modo, fez ele com Elias. O espírito de Elias, ele usou esse espírito, mas o mesmo Deus controlando o tempo todo para cumprir a sua palavra. Era o espírito de Elias. Ele usava em Elias, usou em Eliseu, e João Batista, no irmão Branham, e em mais um homem que ele vai usar para os judeus. Mas tem uma exceção, tem: Deus nunca enviou 2 profetas ao mesmo tempo. Isaías, me perdoe, Apocalipse 11, tem uma exceção. Apocalipse 11 tem Moisés e Elias. Certo? Moisés e Elias, nesse tempo que estará trabalhando, que ministério também Deus vai operar no meio do povo. Ele vai fazer isso. É a Bíblia que diz que ele vai fazer isso. Então, é o que nós temos que crer, como a Bíblia diz que Deus vai fazer. É uma forma diferente, mas é essa daí. É a mesma coisa de Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Aí o irmão Branham vem e diz: só que ele prometeu em Apocalipse 10 que ele mudaria. E o mudou. Ele prometeu que ele ia fazer isso, e ele fez. Amém. Para encerrar, deixa eu ler um parágrafo que vocês conhecem, eu sempre tenho lido nas pregações, 239, a união invisível da noiva. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e Oral Roberts, e a eles ali embaixo, entre essas denominações. O irmão Branham está clareando a coisa aqui, para mostrar ali embaixo. Ele já apontou Billy Graham e Oral Roberts. Ele está ali entre as denominações, e é denominação de gente justa. Ló era justo, mas não tinha revelação nada do que tinha acontecido com Abraão. Não sabia novo nome, não sabia que Elohim chegou lá em carne humana, não sabia nada que... Ló não deu comida para Elohim na casa dele. Abraão quem deu. As denominações não dão comida para Elohim. Quer dizer, não alimentam das mensagens de irmão Branham. Eles não alimentam. Hoje elas não alimentam dos CDs, porque são lotistas, justas. Até mulheres que vestem bem, não cortam o cabelo, homens que amam sua esposa, sua família, só vive para o seu lar. Mas assim mesmo, Ló era assim e se perdeu. Ele não era eleito para o rapto. O irmão Branham diz que assim é o que acontece hoje. E aí estão as pessoas boas, com grandes mensagens, mas não tem eleição para arrebatamento. Tem o povo dentro da mensagem. Agora, não falando mais de Billy Graham ou Roberts, que preparou um povo, que pregou para um povo lotista.
para as denominações, lá embaixo. Mas o Elohim que esteve aqui entre a noiva e pregou e deu a mensagem, e o povo da América não conseguiu comer esta mensagem, alimentar com esta mensagem. Observe a igreja escolhida, Abraão tirada para fora. Isso que é a igreja é aquele tirado. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Irmãos, agora você sabe, nos dias de Abraão, o que apareceu lá foi um homem em carne humana, mas Jesus ainda ia nascer. Aquilo era uma maneira de Deus manifestar lá atrás, nos 16 elementos, 16 elementos que formam o corpo humano. Foi o que Deus fez lá atrás. E aqui o irmão Branham vem dizendo que era o próprio Jesus, o Deus encarnado. Mas você sabe que lá era um homem e era Deus encarnado. Agora você tem que trazer isso para o seu dia. Porque o irmão Branham está falando de Billy Graham, de Oral Roberts, que é para esse tempo de que esses homens viveram no tempo do irmão Branham, e ali estava o Elohim, também o próprio Jesus, o Deus encarnado. Porque o próprio Jesus, o espírito de Elias, é o Senhor Jesus Cristo. Certo? O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui está, ele está de pé. Qual o sinal? Agora, aquele sinal que Abraão viu Elohim fazer. Por que Sara riu? Ela nem tinha movido os lábios. Riu por dentro. Ser mãe, velha como eu sou. Por que ela? Aí foi perguntar, disse que não tinha sorrido. Que coisa. E aí ele fala, o próprio Jesus, parado ali, o Deus encarnado, parado em carne humana, o próprio Jesus. Agora você tem que reconhecer isso. O próprio Jesus estava em carne humana em William Branham. Era o próprio Jesus em carne humana. Quando você rejeita a mensagem, e os pentecostais que estão achando que fez muita coisa, um grande trabalho, eles teriam que saber disso. Eles têm rejeitado o próprio Jesus que veio parado em carne humana ali nos Estados Unidos, pregando, discernindo pensamento, intenções do coração. Aquilo ali não era apenas o homem era pelo qual Deus passava para falar. Deus tem que ter um homem para ele poder usar suas cordas vocais, falar para os demais. É isso que Deus precisa. O homem é para isso. E ali estava William Branham, mas o próprio Jesus em carne humana, parado ali de pé, pregando, discernindo, era Jesus dentro de William Branham. Pois quando você vê essa nuvem aqui, você vê ela no alto, 42 quilômetros de altura do Monte Pôr do Sol. Mas eu quero ver você ver este Jesus que estava dentro da nuvem, parado em carne humana, pregando 7 selos no tabernáculo Branham. Você vê esse mesmo Jesus pregando essa mensagem através da noiva, sempre parado em carne humana para fazer aquele trabalho. E você, essa carne humana que sai testificando, você não tem que falar. A mulher não precisa nem pregar. Tinha mulheres no tempo do irmão Branham que carregavam um gravadorzinho. Carrega um toca-CD, então, e põe, aí não fica dando explicação, não, porque mulher conversa demais. Eu vim aqui para pôr uma mensagem para vocês ouvir. Então a irmã Marieta chega lá com um gravadorzinho, com toca-CD, numa casa, fazer uma visita, né? Fala mais do que o homem da cobra. Vocês entenderam a mensagem? Entenderam? Você não pôs nada, você só falou até agora. Você tem que calar a boca. É o CD que fala, não é a mulher não, é o CD que fala. É a fita cassete do irmão Branham que falava. Agora é o CD que fala. Que é o mesmo, é aquele mesmo Deus que operou lá atrás, está operando aqui da mesma forma. Agora é com a noiva, é a noiva que tem esse ministério. E ela sabe ser submissa, ficar quieta e ouvir. Tem gente que tem espírito de pregadora, mas parar e ouvir.
como a Bíblia diz, para ela ficar calada, ouvindo. Aquilo é uma bênção, que Deus já sabia. Não fala não que você vai atrapalhar. Calada nas igrejas. Agora eles vão dizer, vocês são machistas. Você está chamando Deus. O problema é seu. Quem mandou ficar calada na igreja não foi Paulo, foi Deus. Quem pregou através de Brana não foi Brana, foi Deus. Quem prega hoje não é Osmar, também é Deus. Ele simplesmente tem que usar essa carcaça. Não tem outra? Você não quer pôr a sua aqui? Ver se sai alguma coisa? Então tem que ter uma. Ele pega uma e diz, vou fazer através desta uma. Por isso não tem várias carcaças para Deus usar para aquele fim, para poder mudar, fazer umas ramificações de doutrinas. Não, é aquela mensagem, é daquela forma. A deidade é da maneira que o irmão Brana pregou. Nós, como membros da noiva, nós estamos repetindo aquilo da mesma forma que o William Brana pregou. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Pela luz da sua palavra, continua ajudando o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.